Te disseram que não haveria mais efeito solo na Fórmula 1 2026. Pois é, mas não é bem assim. E eu não estou falando nem dos 30% de carga aerodinâmica ainda produzida pelo assoalho, mas aquilo que engenheiros como Bob Marshall, da McLaren, e também a engenheira Bernie Collins, hoje repórter do Sky Sport, que comenta sobre as inovações da Fórmula 1 2026, que eu já tenho trazido em conteúdos aqui no canal. E nesse vídeo você vai entender que muito das tecnologias do efeito solo ainda permanecem na Fórmula 1 2026 e vai compreender como isso tem sido utilizado pelas equipes e observado já nesses testes de pré-temporada. Bora para esse novo vídeo do Fórmula Brum, porque o que está sendo descoberto nos testes pode ser polêmico para muita gente a partir desse ano. Sim, é verdade que os assoalhos de 2026 não possuem mais os chamados túneis Venturi, que nós vimos na Fórmula 1 desde 2022 a 2025, na chamada Era do Efeito Solo, ou Segunda Era do Efeito Solo. Aliás, esses túneis Venturi recebem esse nome porque o chamado túnel Venturi, demonstrado pelo físico italiano Giovanni Battista Venturi em 1797, diz que todo o ar ou fluido, ao passar por um túnel de estreitamento, ele vai acelerar e onde houver esse estreitamento, gera-se uma zona de baixa pressão. Baixa pressão debaixo do carro puxa o carro para baixo e esse princípio do túnel Venturi, que é da mecânica clássica ou da física elementar, foi utilizado pelo projetista Colin Chapman no Lotus 78, início da primeira era do efeito solo na Fórmula 1. Efeito solo que passou a ser utilizado em outras categorias do automobilismo e que trouxe muitas questões complexas desde aquela primeira época, como o próprio porpoising e muitas inovações necessárias da Fórmula 1, como a mudança do monocoque para a parte de fibra de carbono, deixando de ser de alumínio. Muita informação que nós já tínhamos trazido aqui no canal desde o início da geração Efeito Solo em 2022 e que merece o seu like, principalmente você que já é veterano no canal. Bom, sobre essa questão do efeito solo, quando a gente olha o que alguns engenheiros da Fórmula 1, principalmente Bob Marshall, responsável pelos cargos vencedores do Mundial de Construtores, ele comenta exatamente sobre o que será a ênfase desse ano e que se correlaciona direto com o efeito solo quando ele diz o seguinte: o ângulo de inclinação da suspensão do carro vai depender muito do seu pacote aerodinâmico e de onde está o seu CLR máximo. Vamos entender isso. CLR é a curva matemática que representa a força descendente gerada em diferentes condições, como a altura da suspensão. Pronto, complicou de novo, vamos descomplicar. Trata-se de, por exemplo, você configurar a suspensão de forma que o carro fique com a traseira levantada, mas com a incidência da velocidade, a carga aerodinâmica, ele desça. Essa inclinação do carro está sendo usado na Fórmula 1 2026, trazendo de volta aquilo que nós vimos em 2020 e 2021, que é o chamado rake alto, para aumento do downforce, porque ele mexe com a elevação da altura da traseira e, consequentemente, com o aumento do ângulo de ataque das asas. Como é que isso se correlaciona com o chamado efeito solo, já que nós temos esse fim do efeito solo na Fórmula 1 2026? Efeito solo sempre existiu na Fórmula 1 desde o seu advento em 78. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. O acidente de Ayrton Senna em 1994 teve como ênfase de investigação também o efeito solo, porque acreditava-se que no início da prova, com o tanque cheio, o carro mais pesado, o carro desceu tanto batendo no asfalto que colapsou essa zona de baixa pressão e, consequentemente, o carro perdendo pressão passou reto batendo no muro na Tamburello. Eu sei que existem outras questões, não é a ênfase desse vídeo, mas é só para ilustrar para você como efeito solo ainda existia na Fórmula 1, mesmo depois do seu banimento quando diz respeito à ênfase. O que vai acontecer na Fórmula 1 em 2026 é o fim da ênfase do efeito solo
com o fim dos túneis Venturi, mas o efeito solo ainda continuará sendo gerado pelo assoalho em termos de 30%. Por isso que a engenheira Bernie Collins, que agora é repórter do Sky Sport, ela comenta o seguinte: embora o efeito solo tenha sido reduzido de 75% para cerca de 30% nos carros deste ano, o assoalho ainda será grandemente responsável por gerar a maior parte da força descendente. Com isso, dá para entender a razão para a inclinação do reiki que estamos vendo nos carros desse regulamento. Dá para ver que a traseira do carro é visivelmente mais alta que a dianteira. É bom ver isso aqui acontecendo novamente. Quando a gente tem essa traseira levantada, embora não seja igual tínhamos em 2020 e 2021, muito proeminente o reiki, ainda temos um princípio utilizado no efeito solo que vimos desde o início de 1978, que fala do difusor, algo que você vai ver falar muito na Fórmula 1 a partir de 26. Quando a gente fala do difusor, nós estamos falando dessa parte traseira do carro, em que depois do estreitamento você tem uma elevação e dependendo do ângulo de ataque dessa elevação, isso gera uma carga aerodinâmica na traseira do carro. Como todo carro de 2026 está sendo aliviado de carga aerodinâmica, trabalhar a inclinação da traseira do carro vai ajudar a gerar essa carga aerodinâmica e por isso a gente tem visto novamente essa ênfase do difusor na Fórmula 1 em 26. O próprio Bob Martin também enfatiza a intenção dos regulamentos era tentar aumentar a altura da suspensão traseira e acreditamos que será esse o caso. Ainda não sabemos ao certo até que altura ela pode chegar, nem até a altura pode ficar. Temos uma grande jornada durante os testes de pré-temporada para descobrir melhor a posição para o carro. Tradicionalmente, usar um ângulo de inclinação elevado permite um pouco mais de ângulo de ataque nas asas. E se a aerodinâmica colaborar, melhor ainda. Isso oferece a oportunidade de ter maior curso de suspensão, além de outros benefícios secundários. Comentei bastante sobre isso nesse vídeo aqui, vale a pena você assistir, mas o que ele está falando é exatamente esse coeficiente em que o carro tem a traseira levantada, mas com a velocidade. Esse coeficiente da suspensão permite que ela desça e com o desenho do difusor você gere carga aerodinâmica na parte traseira do carro por causa desse ângulo de inclinação. E ele ainda diz, no fim das contas, você está buscando o ápice do desempenho aerodinâmico e quer que a traseira acompanhe isso. Isso pode significar um ângulo de inclinação alto ou baixo. Não acho que será baixo, mas pode ser menos acentuado do que as pessoas pensam. Ou pode ser mais acentuado do que eu imagino. O difusor, que nessa imagem aqui ainda é de um carro da temporada 2025, no caso da McLaren, desempenha por conta do seu design de inclinação essa geração da carga aerodinâmica. E quando a gente vê nesse gráfico de CFD, Computed Fluid Dynamics, você vê a turbulência sendo gerada em alguns dos ângulos desse difusor, que é algo que os engenheiros sempre procuram eliminar, trazendo um desenho mais harmônico para conseguir fazer com que toda essa carga aerodinâmica aconteça, o que será o desafio na Fórmula 1 2026, que a inclinação na traseira do assoalho continua. Por isso mesmo, o efeito solo não será absolutamente banido ou terá o seu fim na Fórmula 1 2026. A própria Bernie Collins lembra que cerca de 35% da carga aerodinâmica ainda será gerada pelo assoalho, por isso o layout que Adrian Newey tem trazido para o AMR 26 tem chamado a atenção, como ele tem enfatizado ainda o efeito solo. Mas o que será de impacto disso para pilotos como Lewis Hamilton, que demonstraram dificuldades na geração de efeito solo? A exemplo de Daniel Ricciardo, que também teve dificuldades com a geração de efeito solo, ambos com estilos de pilotagem muito parecidos, sendo agressivos na entrada de curva. Bom, esse é um assunto que você deve deixar nos comentários aqui no canal, mas eu vou deixar na sua tela outros vídeos do Fórmula Brum para você conhecer mais do que está acontecendo na Fórmula 1 2026. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.